Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde da comunidade, tá bom? A saúde da comunidade é a disciplina que estuda a saúde pública em seus aspectos da promoção, prevenção e reabilitação, de acordo com a evolução da sociedade e do homem. A saúde pública é a arte de evitar a doença, prolongar a vida e promover a saúde física e mental, e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade, tá? Então, quando a gente fala de saúde da comunidade, a gente pensa na saúde pública, a gente pensa na saúde como um todo, tá? Como um conjunto, né? E o que vale a pena a gente... que dá pra gente comparar agora, pra gente conseguir pensar, é essa pandemia, né? É o que está acontecendo. Então, assim, a saúde pública, ela tem a ver com isso. O indivíduo adoecer e adoecer toda a comunidade, adoecer toda a população. É claro que agora o coronavírus é um caso extremo, mas vale a pena a gente refletir, a gente pensar o tanto de doenças que podem acontecer aí na comunidade toda, na população toda, tá? Então, cuidar da comunidade, saúde na comunidade, saúde pública, é nesse sentido. A arte de evitar a doença, prolongar a vida e promover saúde física e mental e eficiência através de esforços organizados da comunidade. Ou seja, todo mundo tem papel importante no desenvolvimento da saúde pública, não só os profissionais, não só o governo, mas a população também faz parte. Agora, sobre a equipe que atua na saúde pública, né? A equipe de saúde, a gente vai falar um pouquinho especificamente agora das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, postos de saúde. A equipe deve conhecer profundamente o dia a dia da comunidade, bem como suas necessidades, para prestar atendimento e estimular a população de cada membro na resolução dos problemas. Então, o que é isso? A equipe de saúde precisa conhecer o território, né, aonde que ela atua, e quais são os problemas que essa comunidade tem, que essa comunidade apresenta para trabalhar em cima disso, né? Então, cada região é diferente. Por exemplo, na minha região tem muita adolescente gestante, um exemplo, né? Então, assim, a gente vai agir de acordo com aquilo que aquela região precisa. Então, o que tem mais? Ah, tem muita tuberculose, tem muita sífilis, tem muito usuário de droga. Então, o que a gente vai fazer de prioridade para intervir na melhoria dessa comunidade, tá? A equipe de saúde pública é multiprofissional. Quando a gente fala multiprofissional, são vários profissionais, não só enfermagem. Então, médico, assistente social, psicólogo, TO, fisioterapeuta, engenharia, odonto e, claro, a enfermagem. A equipe de enfermagem participa de acordo com os planos da equipe da unidade e executa atividades no atendimento individual, de grupos específicos e de desenvolvimento comunitário, atividades de vigilância epidemiológica e todos os programas e subprogramas. Os programas a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, a gente vai aprender a maioria, né? Os principais programas de saúde. Mas assim, a enfermagem participa junto com o plano da equipe multiprofissional para aquela comunidade, para aquela região, e aí atende individual, faz grupos, né? Atende em domicílio, não tá escrito aí, mas todas essas imagens aí a enfermagem executa, tá bom? E aí as funções do auxiliar e técnico de enfermagem. Recepcionar o usuário na unidade e prepará-lo para o exame médico. Então, isso é uma função do auxiliar ou técnico de enfermagem, né? Recepciona o usuário e prepara ele para o exame, para a consulta. Providencia e coleta os exames laboratoriais, administra medicamentos, faz curativos. Uma observação importante é quando prescritos, porque a gente não faz nada. Quero dar um anticoncepcional ali. Quero dar uma bezetacil ali. Não, é tudo com prescrição. Vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente, nas outras próximas matérias mais específicas, com relação à prescrição de medicação, tá?
prepara e esteriliza materiais, né? Então, são usados materiais estéreis nos curativos, principalmente. Então, precisa preparar e esterilizar esses materiais. Aplica vacinas, que é um dos carros-chefes das, né, unidades básicas. Acompanha usuários em caso de emergência e auxilia no atendimento emergencial. Então, o que é isso? Não é porque é uma unidade básica de saúde que não é um pronto-socorro que não vai chegar nenhum tipo de emergência, né? O posto de saúde, a unidade de saúde é o local que tem que ser, teoricamente, mais próximo das pessoas. A gente fala que é a porta de entrada de qualquer serviço de saúde, né? Então, qualquer coisa, a porta de entrada é a UBS. Então, preciso de uma consulta, UBS. Preciso fazer um exame, UBS. Preciso ser encaminhado para o especialista, preciso ser encaminhado para o cardiologista. Quem vai encaminhar? A UBS. Tô passando mal, vou para a UBS. Então, é a porta de entrada de todo o serviço de saúde, é a UBS. Então, isso não significa que estaremos livres de casos de emergência, tá? Por isso que todo mundo tem que estar bem preparado. E também faz parte das nossas funções acompanhar os casos de emergência. Orientar o usuário após a consulta sobre o tratamento e os cuidados. Então, o paciente sai da consulta e provavelmente com receitas e solicitação de exames e orientações. Então, é de responsabilidade da enfermagem manter esse usuário orientado com relação ao seu tratamento, né? E aqui entra uma das coisas importantes que a gente aprendeu, que são as transmissões daquelas principais doenças, né? Aquelas doenças transmissíveis. Então, nem tudo vai estar descrito, né? Então, se a gente souber aquilo que o paciente tem, é o básico e a gente já sabe falar para o paciente como agir, como se prevenir, como fazer, tá bom? A função maior da enfermagem, além de toda a realização desses procedimentos que são realizados no UBS, é a orientação, que nem eu tinha falado para vocês. Então, das doenças foi cobrado muita prevenção. Porque o tempo todo a gente está em contato com o paciente, o tempo todo a gente está orientando, né? Então, mesmo que seja uma coisa de corredor, né? Que às vezes a gente está andando no corredor, o paciente para a gente para perguntar, é o nosso trabalho, né? E é uma orientação válida, né? É uma orientação preciosa para o paciente. Às vezes são coisas simples que a gente fala assim, não é possível que a pessoa não saiba. E ela não sabe, né? Tem pessoas que são muito carentes, principalmente de informação. Então, fala assim, no mundo de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa, com tanta informação, ainda há possibilidade das pessoas não saberem? Sim, total possibilidade das pessoas não saberem, tá? Antes de entrar no posto de saúde, eu trabalhava no hospital e eu tinha essa ideia. Não é possível, não é possível. Passar toda hora na televisão e ninguém sabe. Tá, mas tem gente que não tem nem água pra tomar, quanto menos na televisão, né? Então, é sério. Né? Qualquer orientação, qualquer acolhimento que a gente dá para esse usuário, qualquer atenção que a gente dá é de extrema importância para a sua saúde. E agora, né, para finalizar, que essa aula é bem rapidinha mesmo. Mas para finalizar, a gente precisa entender algumas terminologias. Não sei se algum de vocês já acabaram pesquisando por causa da pandemia e tudo mais, mas a gente precisa entender a diferença dessas palavras, porque na saúde pública, que nem eu falei, é a saúde como um todo, a saúde da população, da comunidade. Então, algumas coisas a gente precisa saber com relação a essas terminologias que tem a ver com a saúde pública. O surto. O surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica. Então, exemplo, em algumas cidades a dengue é tratada como surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas, como um bairro, por exemplo. Então, é um aumento do número de casos muito rápido, né? Um gráfico muito rápido, assim, aumenta o número de casos notificados numa região específica. Então, isso é considerado um surto, um aumento inesperado e rápido do número de casos de alguma doença. A dengue foi só um exemplo. A epidemia. Uma epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual,
A nível estadual, ocorre quando diversas cidades registram casos e a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Exemplo, em fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Então, a diferença do surto e da epidemia é isso. O surto é o aumento inesperado do número de casos em uma região específica. A epidemia é quando isso passa de região. Então, por exemplo, só aqui no bairro de São Miguel aumentou o número de dengue. Só aqui aumentou rapidamente o número de casos de dengue. Isso é um surto. Mas a partir do momento que esses números de casos começam a aumentar, e, por exemplo, começa a aumentar em Guaianazes, ou começa a aumentar em Itaim, né? Então, são várias regiões, são vários bairros. Então, isso vira uma epidemia, não mais um surto. Essa que é a diferença entre os dois. A pandemia. A pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. E é isso que a gente está vivendo agora. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A, ou gripe suína, passou a ser uma epidemia passou de uma pandemia para uma pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. E em 11 de março de 2020, o Covid-19 também passou de epidemia para uma pandemia. Foi um surto, depois uma epidemia e agora, infelizmente, uma pandemia, que é o que pega cenário mundial. E a endemia não está relacionada a uma questão quantitativa, então não é uma questão de quantidades. É uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região de causa local. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica na região norte do Brasil. Então, a endemia, ela não é uma questão quantitativa, ela é característica de frequência somente em uma determinada região. Então, a febre amarela, por exemplo, ela é endêmica na região norte. Então, na região norte, infelizmente, né, acontece com frequência a febre amarela, né? E ela virou, claro, uma epidemia, né? No ano passado, não. No ano retrasado, né? Acho que foi em 2018, virou uma epidemia, porque foi para várias regiões, mas ela é endêmica, é uma doença endêmica, ela é comum na região norte. Então, a endemia é isso, tá? Ela é uma doença que é comum em de algum determinado local. Então, esse é o exemplo das terminologias. Aqui também encerramos. Esse vídeo é um pouco mais rápido, achei importante explicar, porque a leitura às vezes não nos dá ideia, não esclarece muito bem as questões, tá bom? Passarei a atividade e por hoje é só. Boa noite.